Olá, está começando o MPTV, um novo canal de comunicação do Ministério Público da Paraíba com a população. No programa de hoje você vai ver uma reportagem sobre a recomendação expedida às escolas particulares sobre alimentação saudável. Também vai conhecer o trabalho desenvolvido pelas promotorias de defesa do cidadão para enfrentar uma dura realidade, a violência contra o idoso. Nesta edição você vai descobrir o que é uma recomendação ministerial, além de ficar por dentro das principais ações do Ministério Público paraibano. Fique com a gente, o MPTV está no ar. As estatísticas revelam que a obesidade infantil é a que mais cresce no país. Hoje, 1 a cada 3 meninos de 5 a 9 anos está acima do peso normal para a idade. De acordo com especialistas, o hábito de fazer refeições e lanches fora de casa e o aumento do consumo de alimentos de alto valor calórico são alguns dos fatores que estão provocando essa epidemia. O problema levou o Ministério Público Estadual a expedir às escolas particulares da capital uma recomendação para que as cantinas ofereçam alimentos saudáveis aos estudantes. Entre as opções no cardápio estão salgados, sanduíches e refrigerantes, alimentos ricos em carboidrato, sódio, gordura e açúcar. Um perigo disfarçado em sabor. Oferecer a comida nutricionalmente balanceada não é o suficiente. É preciso também fazer uma prática de educação alimentar, né? Porque, na verdade, oferecer só a comida sem fazer com que a criança entenda a importância daquela comida, ela pode acabar não aceitando e a gente não atinge os objetivos esperados. Hábitos alimentares incentivados pelos colegas da escola. Uma realidade que está transformando nossas crianças em crianças obesas. E é a obesidade infantil que mais cresce no Brasil. De acordo com dados do IBGE, em 20 anos os casos de obesidade mais do que quadruplicaram entre crianças de 5 a 9 anos, chegando a 16,6% de meninos e 11,8% em meninas. Para tentar reverter esse quadro, as promotorias de defesa do consumidor, da educação e da criança e do adolescente de João Pessoa expediram uma recomendação conjunta aos diretores das escolas privadas da capital para que nas cantinas fosse oferecida alimentação saudável. É preocupante hoje o número de crianças que, em razão de uma má alimentação, possui taxas alteradas, quer de glicose, quer de colesterol e outras mais. A Associação Pediátrica tem nos mostrado que é crescente o número de crianças com esse tipo de problema. Então, a partir disso, o Ministério Público, preocupado com essa temática, fez uma recomendação no sentido para que as escolas, principalmente as cantinas que lá funcionem, deem também preferência e coloquem em local visível e façam um trabalho também de instrução com os pais e com os alunos da importância de alimentos saudáveis e oferecer ao público infanto-juvenil esse tipo de alimentação. Não é coibir, não é proibir que se venda determinados produtos na cantina, mas é que a cantina do estabelecimento de ensino coloque em local acessível e fácil produtos saudáveis. Para garantir o cumprimento dessa recomendação, o PROCON estadual e municipal, em parceria com o CAOP do consumidor, farão fiscalizações em todas as escolas particulares. Na hipótese de encontrado alguma irregularidade, nós vamos responsabilizar os comerciantes, os proprietários das cantinas, na forma do Código de Defesa do Consumidor, que prevê uma responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa. Então, se aquele alimento que está sendo comercializado pela cantina, ele está com prazo de validade vencido, ele é um alimento impróprio para o consumo. Se ele está adulterado na sua composição, se ele está alterado ou se ele está falsificado, ele é um produto nocivo ao consumidor, especificamente as crianças e os adolescentes, que são os maiores consumidores nas escolas particulares, porque as crianças e os adolescentes, elas não têm essa percepção, né, que aquele produto, ele aparentemente, de fácil constatação, ele esteja vencido, ou ele esteja apresente um odor de que esteja estragado.
Uma escola particular da capital criou alternativas criativas e simples. Aula de culinária para a garotada e uma equipe de nutrição especializada em dieta infantil. Aqui, ninguém traz de casa. Cantina, nem pensar. Todas as crianças se alimentam do mesmo lanche, então não vai ter o perigo de ter uma troca de lanche, né? Não vai ter perigo de uma criança ou outra aparecer com alimentação inadequada, com um lanche que está fora dos padrões nutricionais. Então, assim, a gente tem realmente essa preocupação. Para quem pensa que eles acham ruim, tá gostoso? Tá. Mudanças que muitos desses pequeninos já levaram para casa. Filhos educando pais. No início, você sabe, toda adaptação ela é difícil, mas hoje a gente já consegue uma aceitação de 90% das crianças, isso relatada pelos próprios pais. Então, eles chegam em casa, vai diariamente o que foi consumido na escola e os pais ficam até surpresos, porque eles passaram a consumir determinados alimentos e até pedem em casa o alimento que comeu na escola. A mudança de hábito no cotidiano permite que a criança fuja das frutas, verduras e legumes de vez em quando. Afinal, eles ainda são crianças e vão continuar adorando esse tipo de comida. Fique por dentro das principais ações do Ministério Público da Paraíba no Giro pelas Promotorias. Em Pocinhos, a Justiça acatou a ação movida pela Promotoria do Patrimônio Público e determinou que o município realize, até novembro deste ano, concurso público para o preenchimento de vagas na área da saúde. 224 promotores e procuradores de justiça participaram na última segunda-feira, dia 29, da eleição para compor a lista tríplice para a escolha do novo Procurador-Geral de Justiça da Paraíba. A eleição aconteceu no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em João Pessoa. 4 candidatos participaram da disputa: Adrio Nobre Leite, Bertrand Asfora, João Arlindo Correia Neto e João Geraldo Barbosa. Bertrand Asfora foi o candidato mais votado, com 142 votos. Em segundo lugar ficou Adrio Leite, com 124 votos. E em terceiro, João Geraldo Barbosa, que recebeu 90 votos. João Arlindo teve 86 votos. A lista com os 3 nomes mais votados vai ser encaminhada ao governador Ricardo Coutinho, que deve escolher, no prazo de 15 dias, o novo Procurador-Geral de Justiça da Paraíba para o biênio 2013-2015. A posse do novo chefe do Ministério Público vai acontecer no dia 29 de agosto. Em Bananeiras, o prefeito Douglas Lucena assinou o termo de ajustamento de conduta proposto pela Promotoria de Justiça do Cidadão e se comprometeu a adotar as medidas necessárias para municipalizar o trânsito da cidade até o início de setembro. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O que é recomendação? A recomendação ministerial é um instrumento utilizado pelo representante do Ministério Público para dar conhecimento ao gestor ou reclamado de uma irregularidade, para que ela possa ser sanada. A partir desse instante, não poderá ser alegado ou por gestor ou pelo reclamado de que ele não tinha conhecimento daquele fato. Então, quando o Ministério Público recomenda algo, ele está dando ciente daquela irregularidade e, a partir daquilo, o não cumprimento fará com que o Ministério Público ajuize uma demanda de responsabilidade pelaquele que não corrigiu o problema ou a denúncia que chegou ao seu conhecimento. Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui todo mundo pode ver. Sempre toca é importante pra cidade acontecer. Bote pra fiscalizar, você pode acompanhar na internet e na TV. Se liga no que acontece.
acontece na Câmara Municipal. Acompanhe as sessões em tempo real. Participe pelas redes sociais. Opine, sugira. Participe aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. A Paraíba é o estado que possui a quarta maior população idosa do Brasil, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Aqui, 13% dos paraibanos têm 60 anos ou mais de idade. O aumento da longevidade, que deveria ser apenas motivo de alegria, também tem preocupado as autoridades e o Ministério Público. Isso porque a violência e a exploração praticadas contra o idoso vem crescendo a cada dia. Apenas na capital, a Promotoria de Justiça do Cidadão recebeu, do início do ano até agora, mais de 400 denúncias de violência contra o idoso. O mais difícil é acreditar que essa violência vem sendo praticada por familiares, filhos, netos, sobrinhos. Reduzidos a um único tempo verbal, pretérito, com um suspeito presente e um futuro que ninguém quer. Alguns podem ser considerados guerreiros por viverem em meio a tanta dificuldade. Abandonados, vivem na solidão, muitas vezes em condições subhumanas. Nós temos idosos que vêm vítima de violência, de maus tratos psicológicos, maus trato físico, e aí vêm oriundas do Ministério Público, da Prefeitura, idosos que são abandonados na rodoviária, idosos que ficam nos hospitais, e aí tem alta no hospital e não tem para onde ir, a gente recebe também. Lançados numa casa que não é a sua, entre móveis estranhos, faces que não reconhecem, lembranças que não se encaixam. Foram deixados ali porque outros decidiram que o tempo deles acabou. Tratados como inválidos, lançados à própria sorte, agredidos, enganados, roubados. Nós temos uma idosa que ela foi deixada na rodoviária pela sobrinha. Ela tem um irmão, moradora de Santa Rita, e ela foi deixada na rodoviária de João Pessoa. Passou um tempo morando na rua, especificamente na rodoviária do nosso município. E aí a assistente social se compadeceu dessa situação, ela pediu socorro e as pessoas às vezes ficam aquela coisa, não acredita muito, mas alguém se compadeceu, resolveu parar e escutar um pouco a história dela. E foi quando ela foi abençoada, porque aí a assistente social conseguiu encontrar um local e ela foi encaminhada para a gente aqui. Um levantamento realizado pela Promotoria de Justiça do Cidadão de Campina Grande revelou que a maioria dos idosos agredidos tem acima de 80 anos de idade e 67% deles são mulheres. De acordo com a Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão de João Pessoa, em 2012, em apenas 5 meses foram registrados 232 denúncias de maus tratos contra idosos. Isso representa uma denúncia a cada 16 horas. Esse ano, no mesmo período, foram aproximadamente 400 reclamações. Para evitar esse abismo que existe entre aquilo que está na lei, as intenções do discurso oficial e a vida concreta dos nossos idosos, entra em ação o trabalho do Ministério Público. Chegada a denúncia, de forma geral, o promotor inicialmente, de modo geral, como eu falei, ele solicita uma visita social, que é geralmente o que é feito, um estudo psicossocial, dependendo da situação que o idoso se encontra, onde é visto a realidade dele, a realidade no cotidiano da família, ou onde ele esteja sofrendo aquele tipo de violação do direito. E, a partir daí, ele vai traçar medidas. Ao recebermos o relatório social, tomarmos várias providências. Dentro delas, chamar algum parente, caso exista, para que sejam cientes das suas omissões
e para que dote as providências para instalá-los adequadamente e sair daquela situação. Caso inexista parente, haveremos de imediato de procurar um local para instalá-los, após o que procederemos outras medidas que se façam necessárias, como a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Ação Social, cobrando dos órgãos públicos, políticas públicas, para que efetivamente sejam assegurados todos os direitos à pessoa do idoso. Dona Maria Germina foi resgatada pela Promotoria do Cidadão de João Pessoa e pelo Corpo de Bombeiros em 2010. Uma história que, na época, abalou todos os profissionais envolvidos no resgate. A história de Dona Maria Germina ela é bonita, triste, porém, hoje a gente vê uma realidade gostosa de ver. Ela foi resgatada numa situação onde houve um processo, onde houve um acompanhamento do Ministério Público. Ela vivia numa situação pecaminosa, terrível, uma situação lastimável. E hoje Dona Germina está conosco, se alimenta bem, às vezes não quer tomar um banhozinho, viu? É meio difícil, mas a gente conversa, não gosta de sair para passear, não gosta de interagir muito com quem chega, ela procura saber quem está chegando. Mas, assim, esse aqui é o mundo dela, esse aqui é o quarto dela, que para ela é a casa dela. A cabeça dela está meio confusa, né? Ela parece que esqueceu o que ela viveu. Ela só lembra das partes boas da vida dela. E é isso que eu acho bonito. Ela resolveu apagar o passado triste que ela tem. Não perca no próximo bloco a entrevista com o Procurador de Justiça, Valberto Lira, sobre as ações do Ministério Público para combater a violência contra o idoso. A Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão presta amplo atendimento às pessoas que tiveram seus direitos desrespeitados, sejam elas mulheres, homens, negros, índios, homossexuais, idosos ou pessoas com deficiência. Na capital, a promotoria fica na rua Rodrigues Chaves, número 65, no centro da cidade. Em Campina Grande, ela está localizada na rua Promotora Terezinha Lopes de Moura, sem número, no bairro Liberdade. Para saber o endereço das promotorias localizadas no interior, acesse o site www.mppb.mp.br e clique em acesso à informação e depois em telefones e endereços das promotorias. Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui todo mundo pode ver. Sempre toque é importante pra cidade acontecer. Bote pra fiscalizar, você pode acompanhar na internet e na TV. Se liga no que acontece na Câmara Municipal. Acompanhe as sessões em tempo real. Participe pelas redes sociais. Opine, sugira. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. Para garantir o cumprimento da lei, especialmente do Estatuto do Idoso, e combater a violência contra os mais velhos, o Ministério Público tem desenvolvido várias ações. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio o Procurador de Justiça Valberto Lira, que coordena o Centro de Apoio às Promotorias de Defesa do Cidadão. Seja bem-vindo, doutor Valberto.
Quando nós vemos matérias como a que exibimos no bloco anterior, não tem como não ficar indignado. O que o Ministério Público tem feito para combater a violência contra o idoso? Bom, antes de mais nada, uma satisfação de participar do programa. Apesar da vivência já há quase 20 anos na área, todas as vezes que a gente se depara com uma situação da que foi veiculada, a gente tem aquele choque, ninguém se acostuma, como você bem disse. O Ministério Público tem buscado sempre a parceria, porque nós entendemos que não pode se trabalhar a não ser em parceria. E daí a necessidade da construção de uma rede de proteção, que essa rede tem que operar de uma maneira rápida, e isso, graças a Deus, com a parceria a que eu me referi, são vários órgãos que congrega nessa ação, nós temos conseguido alcançar alguns êxitos. Basta que nós citemos que nos anos de 2010, 2011, nós realizamos cerca de 50 resgates de pessoas em situação de pessoas idosas, em situação de risco, seja ele pessoal, seja ele social. E algumas dessas nós conseguimos resgatar e as pessoas hoje estão a viver de uma maneira totalmente diferente, dentro da dignidade que está preconizada pelo Estatuto do Idoso. Porém, é uma ação que tem que ser contínua. O que pode acontecer com alguém que maltrata ou pratica qualquer tipo de violência contra o idoso? Nós temos previsto no Estatuto do Idoso várias penalizações. Se você pegar o mínimo e o máximo, nós podemos afirmar que no Estatuto do Idoso de hoje pode-se chegar a uma pena de 5 anos de cadeia, como se diz popularmente, que é a pena máxima. Infelizmente, alguns delitos que lá estão previstos são a pena menor e, por conta disso, muitas e muitas vezes nós vemos esses agressores serem presos e nós já constatamos e testemunhamos prisões em flagrante, mas logo em seguida eles são postos em liberdade, mediante o pagamento de fiança. E o que é que vai acontecer? Quando nós conseguimos resgatar essa pessoa idosa e conseguimos também institucionalizadas até que acaba esse vínculo. Mas quando não existe essa possibilidade, essa pessoa vai voltar para aquele mesmo convívio. E logicamente que a situação vai piorar muito. Embora nós tenhamos um acompanhamento e um monitoramento dessas situações através do Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que são os CREAS. Nós temos a constatação, eu pessoalmente já testemunhei, casos de filhas que tiveram que ser conduzidas à delegacia porque foram encontradas no estado de flagrância quando maltratavam a sua própria mãe. E tivemos também de um filho que se apoderava de tudo que a mãe tinha e a única coisa que dava a ela era o sofrimento. Nós conseguimos também, através dessa rede, com a participação efetiva da Delegacia de Proteção ao Idoso, o grande parceiro também nessas ocasiões é o grupo de atendimento pré-hospitalar, o que popularmente nós chamamos resgate do Corpo de Bombeiros, com seu pessoal que trabalha naquelas ambulâncias, e também a Polícia Militar, porque em alguns momentos nós precisamos de um apoio da Polícia Militar, além da parte da assistência social. Nós temos visto um aumento muito grande de idosos vítimas de empréstimos consignados fraudulentos. Por que o idoso é tão vulnerável a isso? Hoje, o idoso fica numa situação de vulnerabilidade total. Primeiro, porque quem mais exige dele são os próprios parentes dentro de casa. E se ele se recusa a contrair aquele empréstimo, começa a sofrer as mais diversas situações de violência, de maus tratos. O principal, muitas e muitas vezes, não é perceptível a nós outros que não temos a capacidade, mas sim ao pessoal da área da psicologia, da assistência social, que é aquela violência psicológica. E muitas vezes ele é levado a contrair esse empréstimo, não que ele precise, mas para um filho comprar uma moto, para um filho comprar um carro, coisa que o vale. Então, ele se compromete e começa a sofrer essas consequências. Um lado pior também é porque já estamos num processo de renegociação dessas dívidas. Vocês vejam o quanto é bom para banco, só é quem ganha, para os corretores, e nós temos outra figura, que esse é o mais difícil, é o chamado bolsinha. O sentido talvez às vezes não é. É o corretor, o correspondente bancário, ele seleciona várias pessoas
que sai de casa em casa, pelo interior, nos sítios, levando também essas propostas. E lá eles já têm todo um aparato em que tiram cópia dos documentos dos idosos e tudo. E o que pode acontecer com essas pessoas que acabam abusando da ingenuidade e até da boa-fé desse idoso? Perfeito. Em algumas situações, aí nós temos já constatado que a atuação do Ministério Público com os outros parceiros tem redundado até em prisão de algumas pessoas que se utilizam disso. Mas não é fácil, vamos dizer que não é fácil. Primeiro, porque para que nós façamos uma investigação dessa, nós precisamos de um item principal, o contrato. O banco, e isso aí é uma grande falha do sistema que fiscaliza, o banco não dá entrega ao idoso, a nenhum deles, a cópia daquele contrato que ele contraiu. E muitas vezes, quando o idoso faz, porque a instrução normativa permite, que ele faça uma reclamação junto ao próprio INSS, o INSS suspende momentaneamente aquele desconto. Só que como é que aquele idoso vai provar se ele assinou aquele documento? Muitas vezes ele não tinha nem ciência do que estava assinando. Só quem vai sair lucrando aí é o banco mais uma vez. Existe alguma coisa que o idoso possa fazer para se prevenir desses golpes? Existe. Isso não é divulgado, mas existe pela própria resolução, existe um documento que o idoso assina e entrega no INSS. Então qualquer pedido de empréstimo que lá chegar, ele não é... O documento ele consegue aonde? No INSS, em toda agência do INSS, tem um formulário muito simples. Ele faz esse pedido e é averbado no seu benefício que não há possibilidade de contrair empréstimo. Infelizmente, volto a dizer, ninguém divulga um instrumento de tanta valia para a pessoa idosa. Para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse para o nosso telespectador como é que ele pode ajudar a combater a violência contra o idoso. Qualquer pessoa pode ser um grande ator em todo esse sistema, na rede de proteção. Denúncia. Nós temos vários canais de denúncia. Nós temos um famoso Disque 100, que esse é centralizado em Brasília, e que a pessoa pode fazer a denúncia, não precisa se identificar, coisa que o valha. E em todas as promotorias do Ministério Público, em todo o Estado, você pode se dirigir, você pode telefonar e fazer também essa denúncia, não precisa se identificar, além daqueles órgãos que nós chamamos a porta de entrada da proteção, que é da assistência social, os CRAs e os CREAS por todos os municípios. Ok, muito obrigada pela sua participação. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.